Olá, bem-vindos ao Questão de Ordem. O meu entrevistado é o deputado estadual Ângelo Coronel Filho. Está aqui comigo e a gente vai falar a respeito de diversos assuntos políticos, da política nacional, da política estadual e também da municipal. Deputado, bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço o convite, é uma honra participar do Questão de Ordem. Ao seu lado aqui, Fernanda, e vamos às perguntas. Deputado, vamos à primeira pergunta. O senhor é um legislador jovem, obviamente é filho do senador da República, Ângelo Coronel, também tem o seu irmão, que é Diego Coronel, que é deputado federal, é uma família de políticos. E quando se tem uma família política, obviamente há cobranças, ainda mais sendo um filho de um senador da República. O seu pai, que foi presidente aqui da Casa do Parlamento Baiano também. E o meu questionamento é o seguinte, eu já entrevistei aqui tanto o deputado, na época, que era o deputado estadual Cacá Leão, que é filho de João Leão, Mário Negromonte, filho também de Mário Negromonte, Matheus Ferreira, filho do vice-governador Geraldo Júnior, e aí eu questiono se há comparações e há cobranças por ser filho de um político, deputado. Fernanda, comparações nunca chegaram para a minha pessoa para falar, para dizer que eu pareço com isso ou com aquilo, com o senador, ou até mesmo com o meu irmão, que é deputado federal. Mas acredito que as pessoas comparem, sim. Eu, por exemplo, não me comparo. Eu sigo os exemplos, não tenha dúvida, porque meu pai é um homem público, já de muitos anos de deputado estadual, foi prefeito e hoje é senador da República. Então, eu me espelho nele para poder fazer igual ou até melhor. Mas não me comparo com ele em momento nenhum. Eu sempre, como eu falei, só um espelho. Deputado, o senhor viveu na política, né? Obviamente, o seu pai teve um mandato de deputado, vários mandatos de deputado, também presidente da Casa, senador da República. Qual momento, assim, o senhor se recorda dos bastidores políticos e qual conselho o seu pai te deu quando o senhor ingressou na política? Porque o senhor não conviveu, obviamente, apenas com o seu pai político, mas com autoridades políticas, ali cercado de diversos políticos, de diversos partidos. Qual o conselho que o seu pai te deu? Não, vou ser bem sincero, ele não quis que eu entrasse na política. Sério? Sério. Por quê? Eu sempre tomei conta dos negócios da família, das empresas, e eu era esse braço empresarial da família. Ele não... Eu cheguei para mim, conversando em casa com a esposa, com a família, eu falei assim, eu vou entrar na política. Eu acho que eu tenho... Me enxergo na política hoje, como não me enxergava antes. Aí sentei em casa, conversei com todos. Ele e minha mãe foi um dos que não quiseram no primeiro momento. Mas depois apoiaram, entraram em campo e hoje estou aqui, deputado estadual, representando quase 77 mil votos que eu obtive aqui nessa Bahia, representando todos os prefeitos e prefeitas e lideranças que acreditaram no nosso projeto. E estou aqui, e aprendendo ainda, viu? Deputada, a gente sabe que a família, né, a família Coronel é uma família muito família, né? Tanto o senhor quanto o seu irmão, o senador Ângelo Coronel, e o senhor falou desse lado empresarial. O senhor ainda toma conta dos negócios? Dá para conciliar? Porque a vida de um legislador, eu sempre digo, que não é só aqui no parlamento, mas sim nos bastidores, na base eleitoral, visitando toda a base eleitoral, percorrendo ali trecho, né, como a gente diz. Como é que o senhor administra isso, deputado? Você já ouviu o ditado de quem engorda o boi é o olho do dono? Então a gente não abandona os negócios, porque a política ela é passageira. Hoje você está nela, amanhã pode ser não estar nela. Então os negócios a gente continua tocando. Lógico que a gente teve que contratar mais pessoas para poder gerir certas áreas que a gente acaba não tendo braço suficiente para, mas a gente não abandona nunca. Os negócios é que pagam as contas. Deputado, e aqui no Parlamento Baiano, qual a expectativa que o senhor tinha em ingressar aqui no Parlamento Baiano? Obviamente, o senhor deve ter vindo por diversas vezes aqui na casa. Essa expectativa que o senhor teve era essa mesmo? O senhor imaginava que o parlamento era desse jeito?
cheio, é algo muito diplomático, né, deputado? Tanto o seu pai é um senador da República, do PSD, mas que tem ligações também com políticos de todos os lados, independente de partido. O senhor imaginava que o senhor também teria essa relação? Sim, na política a gente não tem que ter inimigos, nós temos adversários no momento. E o adversário hoje pode ser seu aliado de amanhã. Então a gente tem que transitar bem em todas as áreas, independente de que campo você esteja, de situação ou oposição. E nós, graças a Deus, sempre nos demos muito bem, tanto com o governo do Estado hoje, quanto com a oposição. Então é assim que a gente trabalha. A gente não trabalha de enfrentamento, um trabalho de enfrentamento, oposição com situação, situação contra oposição. Não, a gente trabalha para a união do povo baiano, a gente trabalha para o povo baiano. Então, se precisa, no momento, estar ao lado de um membro da oposição para poder ajudar a Bahia, estaremos. Se estiver ao lado do governo, como hoje estamos aliados ao governo, para continuar ajudando os baianos, estaremos juntos também. Deputado, em 2026, a eleição majoritária é uma eleição muito esperada, onde vai se eleger o governador, o vice-governador, o deputado federal, o deputado estadual, os senadores, e nessa eleição de 2026 são 2 vagas para o Senado. E já houve muita discussão de quem será o candidato da base do governo, quais serão os candidatos. O senhor acredita que o seu pai, o senador Ângelo Coronel, estará nesta chapa? Senador? Eu acredito que sim, porque nós somos um grupo, estamos unidos esse grupo, o grupo do governo hoje conta com o PT, conta com o PSD, o Avante, o MDB e todos os outros, o PP que o governo está tentando trazer novamente. Então, acredito que essa união continuará e o Coronel continuará com a vaga dele de senador. O senhor falou a respeito da unidade desse grupo. Antes, nós tínhamos como tripé do governo, que foi na eleição passada, o PT, que é um partido forte, já está há mais de 20 anos governando o estado da Bahia. Temos também o PSD, que é um partido fortíssimo, um partido que já nasceu grande, que é o partido do senhor, com mais de 100 prefeituras. E tínhamos o PP, que acabou saindo, acabou que esse tripé ficou sem uma perna. E aí alguns legisladores dizem que pode ter entrado como essa perna um Avante. Eu gostaria de saber se o senhor concorda ou não com isso. E o meu questionamento é qual a opinião do senhor a respeito do PSD? Qual a importância que o senhor acha que o partido tem neste grupo político? Sobre o tripé, como você citou primeiramente, eu acredito que não é só um tripé. São todos os partidos políticos que englobam uma unidade. O PT, o PSD, o Avante, o MDB e todos os outros que estão no grupo. O PP saiu naquele momento na eleição de 2022, mas já tem membros, deputados, colegas, que hoje já estão com o governo, votando os projetos do governo. Então, o governo está trabalhando para ter o PP de volta a 100%. Não cabe a mim aqui dizer se vai conseguir ou não vai, isso aí... Qual a opinião do senhor? Eu acredito que consiga trazer, mas vai depender também do cenário nacional, porque tem vamos dizer assim, os conchavos lá em cima, em Brasília, que os partidos fazem também, não depende só da estadual. E sobre o PSD, como você mesmo falou, é o maior partido hoje do Brasil, tem quase 900 prefeitos, hoje aqui na Bahia com 115 prefeitos, e mais alguns que se elegeram por outros partidos que já estão ingressando também na nossa legenda. E é um partido que visa 100% os baianos, que visa o municipalismo, que quer ajudar sempre as pessoas, ajudar a Bahia a crescer e desenvolver. Como é a relação do deputado Ângelo Coronel, da família Coronel, com o partido em si, com o presidente do partido, Otto Alencar, o senador também da República? A parceria é muito grande, forte, de longas datas, mais de 40 anos, 30 e poucos anos. O senador Otto Alencar, padrinho de Diego Coronel, meu irmão, deputado federal. Então, essa irmandade é grande. Não,
corre risco nenhum quem acha que possa vir a ter uma ruptura entre a família Coronel com a família Alencar. O senhor falou aí a respeito de ruptura. O senhor disse que entre a família Coronel e entre a família de Otto Alencar não há risco de ruptura. O senhor acredita que em algum momento pode ter um risco de ruptura entre o PSD e o governo? Não acredito, não. Não acredito que chegue a esse ponto. Pode ter divergências, que é natural na política você discordar de certos pontos. Mas a ruptura eu acredito que não venha a ter, não. Deputado, há muitas divergências dentro do partido. O meu questionamento é o seguinte: nós vimos alguns partidos, por exemplo, os partidos de esquerda, como o PT. Há divergência, mas as divergências são internas, não chega ao externo. A gente não vê muito partido de esquerda divergindo externamente pela imprensa. E o meu questionamento é a respeito do... E os partidos de direita, também há divergência, mas eu acho que eles são mais unidos na divergência mais internamente. E o PSD, como é a discussão dentro do partido? O senhor pode falar um pouquinho? Eu sei que os bastidores, obviamente, é muito mais, a gente como jornalista, a gente sabe dos bastidores e obviamente, quando é off, não se fala em nenhum momento, mas eu gostaria que o senhor falasse o que pode ser falado, obviamente, aqui pra gente. Não, a divergência existe em qualquer área, tanto na área política, na área empresarial, dentro da família. E no nosso partido também existe divergência, são opiniões que são dadas entre os players, entre os deputados, entre os colegas. Cada um expressa seu sentimento ali no momento, sua opinião, mas no final das contas a gente chega sempre a um denominador comum e assim vamos tocando. Deputado, o senhor está no seu primeiro mandato aqui na casa, mas já no seu primeiro mandato o seu nome esteve em alta para candidato à vice-presidência na casa, no mesmo período que o líder do governo, Rosenberg Pinto, também deputado estadual, também estava se candidatando à vice-presidência da casa. O meu questionamento é o seguinte: foi um recuo do senhor? O senhor desistiu da candidatura de ser candidato à vice-presidência? Ou foi um gesto político? Porque a gente sabe que a política é feita de gesto. Nos bastidores, aí o senhor vai falar se concorda com o que eu estou falando ou não. Conversei com diversos legisladores e eles falaram que foi um gesto político. E que quando faz esse gesto político, se ganha mais na frente, já que é em prol da unidade. Foi institucional? Foi um gesto político? Como foi essa decisão do senhor? Eu sempre falei nas minhas entrevistas que eu não coloquei meu nome para ser candidato a vice-presidente aqui da Assembleia. Eu sempre disse que os colegas que me procuravam pediam para que eu colocasse meu nome para ser candidato. Eu sempre disse, fiquei lisonjeado no momento, agradeço a todos aqueles que se imbuíram em querer que eu fosse o candidato à primeira vice. Lógico que a vontade existe, não tenha dúvida nenhuma, quem não quer um dia presidir esta casa, mas... Ainda bem, mais a casa que já foi presidida pelo seu pai, exatamente, né? Já foi presidida hoje pelo nosso senador Ângelo Coronel. Então, a vontade existe, não tenha dúvida nenhuma. Mas a gente, como você mesmo falou, é o gesto de mostrar para a população, mostrar para o parlamento que não existe briga. Isso aqui é uma unidade, é uma união. E para não ter essa briga, não ter essa divergência, não ter esse embate político, ambos fizeram o gesto de recuar para poder lançar e sim colocar o nome de Ivana, hoje nossa presidente, para disputar a vaga de primeiro vice. Deputado, eu me recordo que ainda o nome do senhor ficou no páreo durante um bom tempo. Saía direto na imprensa. Como foi essa decisão? Porque essa decisão de recuo demorou um pouquinho. Foi por que essa decisão? Se o senhor puder falar de forma mais objetiva, assim, o porquê da decisão. Foi um gesto? Não teve... Foi algum acordo político? Não teve acordo, não foi só o gesto de não ter um embate aqui na casa, que não seria bom.
só uma conversa dentro de casa mesmo, assim, vamos ambos mostrar para a sociedade, mostrar para os interessados que ambos iam recuar, ambos iam fazer este gesto de tirar o nome para apoiar um candidato de consenso, que hoje é a nossa presidente Ivana. O senhor falou aí da presidente Ivana, que é a primeira mulher em 120 anos, né, administrando aqui o parlamento baiano. E eu me recordo que logo depois que a presidente Ivana assumiu, ela estava ali na cadeira de presidente, né? E eu estava vendo ali na bancada todas as mulheres ali do parlamento, foi uma cena muito bonita. E aí, falando em mulher, eu falo também da sua esposa, que hoje preside a Assembleia de Carinho, que antes era presidida pela sua mãe e foi fundada também por Eleusa Coronel. Fala um pouco para a gente a respeito da sua esposa estar administrando esse braço social do Parlamento Baiano. Agradeci a Ivana, ela também agradeceu muito a nossa presidente Ivana Bastos, por esse convite hoje de estar presidindo a Assembleia de Carinho, este braço social aqui da casa, que foi fundado na época por meu pai, senador Ângelo Coronel, que veio ser presidido por minha mãe, Eleusa Coronel. Depois vieram Nanda e Denise. E hoje ela assume para dar continuidade a este trabalho social que vem de longas datas, para ajudar sempre aos mais necessitados. É uma instituição que não tem lucro, não tem dinheiro, então é sempre com doações. Então, vocês aqui que estão nos assistindo, ajudem esta instituição, ajudem a Assembleia de Carinho. Vocês não estão ajudando a pessoa da presidente, nem a da vice-presidente, nem dos membros que compõem a Assembleia de Carinho, e sim o próximo. Quando você ajuda, você está fazendo um bem a um ser humano. Então, peço a vocês aqui, mais uma vez, que vocês puderem, venham aqui à Assembleia, procurem a Assembleia de Carinho através da sua presidente, da vice ou de algum membro, e forneça ajuda, forneça o que vocês puderem para poder a gente conseguir ajudar ainda mais os baianos e baianas. Deputada, eu me recordo que na época que sua mãe presidia a Assembleia de Carinho aqui no Parlamento Baiano, ela foi visitar até o restaurante dos funcionários da casa com o seu pai e eu, na minha concepção política, como analista política e colunista política, eu ainda falei com a sua mãe que ela tinha uma importância muito grande, apesar de não ter mandato eletivo, dentro do mandato do seu pai. Eu gostaria que o senhor falasse qual a importância da mulher que está lado ao lado ali com o político durante essa caminhada de vocês. Você que se engana que Eleusa Coronel não é política. A gente brinca dentro de casa que a mais política da família é ela. Muito mais do que o nosso senador, do que o Diego, do que a mim mesmo. Mas é uma brincadeira que a gente sempre faz. Ela sempre acompanhou o Coronel nas suas caminhadas, desde a época que foi prefeito de Coração de Maria, em 88. E depois por esses 6 ou 7 mandatos de deputado estadual, e agora como senador. Ela sempre o acompanhou em todas as missões que ele foi representando o parlamento, tanto aqui estadual como agora nacional. Ela está ao lado dele, tentando ajudar, dando conselhos, até puxão de orelha também, que de vez em quando precisa. Mas é isso, o papel dela é esse de estar ali ao lado, como você viu, sempre ao lado, sempre incentivando, sempre dando dicas e chamando a atenção quando é para ser chamada a atenção. Deputada, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Voltando com o deputado estadual Ângelo Coronel. Deputado, estávamos falando agora há pouco a respeito das mulheres, a importância da mulher acompanhando ali o seu marido político, a mulher na política, mas eu gostaria de falar a respeito da mulher na política. A presença da mulher na política, ela é ainda tímida. Nós temos aqui 10 deputadas estaduais, o total são 63 legisladoras. E qual a opinião do senhor em relação
o ingresso da mulher na política, se o PSD, o partido que o senhor faz parte, ele incentiva a mulher a entrar na política, e como o senhor disse que sua mãe, Eleusa Coronel, é uma política nata, se ela já pensou em ingressar também na política? É isso. Nós pensamos o seguinte, a mulher, ela tem que estar aonde ela quiser. Claro que a gente apoia a ascensão de mulheres na política, o ingresso delas na política. Está aqui a prova hoje, a presidente da Assembleia é a nossa querida do PSD, Ivana Bastos, que vem presidir esta casa depois de 190 anos de história. Então, a gente sempre visa que as mulheres tenham um papel importante na sociedade. Não só na política, no braço empresarial, em filantrópicos, de assistência, em todas as áreas a mulher ela é importante. E claro que a gente quer que ingressem mais mulheres ainda. O nosso partido ele sempre busca mulheres que queiram fazer parte desse grupo, desta família, que é a família PSD, para ajudar. Então a gente apoia sim que as mulheres ingressem ainda mais na política. Deputado, o senhor faz parte do PSD, obviamente, da bancada do PSD, que é formada por 10 legisladores. E aqui eu sempre questiono os deputados estaduais e muitos concordam até comigo a respeito desse posicionamento que eu vou falar, que se vota mais projeto do Executivo do que do próprio Legislativo. Qual a opinião do senhor a respeito disso? Eu concordo. A Casa hoje tem uma filosofia de votar mais projetos do Executivo, alguns do Legislativo, não tenha dúvida, que vota-se também, mas como a nossa presidente falou, que ela agora vai dar mais ênfase, mais visibilidade também para os projetos dos colegas deputados, então vamos agora esperar e torcer para que ela bote em prática os discursos dela, que vote os nossos projetos também e não só do Executivo. O senhor foi eleito há 2 anos, no mesmo período que o governador do estado, Jerônimo Rodrigues, do PT, também foi eleito. Então, o senhor tem aval para falar do governo dele. Eu gostaria de saber qual a opinião que o senhor faz a respeito do governo dele. E gostaria que o senhor fizesse uma comparação. Eu questionei isso a alguns legisladores, mas aí o senhor faz essa comparação pelo que o senhor ouviu nos bastidores. Dos bastidores políticos, eu vou falar dos bastidores da imprensa e do que eu escuto também de alguns parlamentares. Eles falavam que o governador Jacques Wagner era na época um governador mais de diálogo, que recebia mais os deputados estaduais. O governador Rui Costa, um governador, segundo os legisladores, mais fechado, que às vezes não recebia tanto os deputados. E o governador Jerônimo, que alguns deputados dizem que é mais acolhedor. Gostaria de saber se o senhor concorda com essa análise feita por deputados da base governista. Concordo. Hoje, senador Jacques Wagner, ele é um político nato. Ele já tem na alma dele esse dom. Então, ele é mais para com as partes, com os colegas, tanto de outros governos quanto com os deputados, e atender também aos prefeitos. Então, ele é mais assim. O ministro hoje, Rui Costa, e ex-governador, ele já é mais técnico. Ele não era muito de receber as pessoas, mas trabalhou e fez muito pela Bahia. Não dizendo que Jacques Wagner não fez. Fez também muito pela Bahia. Começou a transformar a Bahia. E deu continuidade com o ex-governador e ministro Rui Costa. E hoje vem o nosso governador Jerônimo para dar continuidade a este trabalho. Só que Jerônimo, ele já é uma pessoa mais carismática, uma pessoa mais humilde. Ele abraça as pessoas, ele gosta de conversar com as pessoas. Então, ele gosta de ir para a rua, de estar no chão, pisando, conversando com o eleitor, com o público em geral, com os baianos e baianas. Então, cada um com o seu perfil. Wagner, perfil político, agregador. Rui, um perfil de trabalho, de garra, e Jerônimo, esse perfil humilde e carismático de estar no chão conversando com as pessoas. Em relação à política nacional, nós vamos ter eleição, volto a repetir, daqui a 2 anos.
É uma eleição que a gente não sabe ainda ao certo. A Semineto ainda não definiu que ele será o candidato da oposição. Eu escrevi até uma coluna política hoje na Tribuna da Bahia, que eu sou colunista política, falando a respeito disso, que a Semineto, nós estamos há 1 ano e 6 meses da eleição, e a oposição ao ex-prefeito de Assemineto já está batendo muito forte nele, desgastando, viralizando na internet, que a gente sabe o poder da rede social, depoimentos de aliados e de ex-aliados dizendo que a Assemineto não recebe, que não tem muita aproximação com as pessoas, não reconhece, já está querendo desgastar, ou seja, ainda não há uma definição. Mas a Assemineto, obviamente, ele teve uma votação expressiva na Bahia. Jerônimo foi eleito governador do estado, mas a diferença de votos, acho que foi 600 mil votos aproximadamente no estado baiano. O meu questionamento é o seguinte: o senhor acredita que a Assemineto será o candidato da oposição? O nome mais forte do grupo de Assemineto é o dele, para vir ser candidato a governador do estado contra o governador Jerônimo Rodrigues. Agora, se ele vai ser candidato, aí eu não tenho como te precisar, te confirmar, só ele mesmo, quando ele der uma declaração em público dizendo que é candidato. Deputado Jerônimo Rodrigues, na época, nem pontuava muito nas pesquisas. E o senhor que estava ali nos bastidores, o senhor acreditava que ele poderia chegar a ser o governador do estado, já que a Assemineto estava disparado nas pesquisas? Acreditava por quê? Porque eu rodo o interior da Bahia. E o interior da Bahia você só via a onda 13. Era com Lula e com Jerônimo. Então, e você não via falar muito do 44. Então a gente via que o governo, que o Jerônimo ia conseguir chegar ao objetivo de ser governador como chegou. Mas, como eu falei, como você disse, eu também estou dizendo aqui agora, foi uma eleição duríssima, foi uma eleição bem disputada. Tanto que chegou aí para segundo turno e a diferença de votos foram pequenas, acho que foi 51% a 49%, se eu não me engano. 42% a 47%. Pronto. É uma coisa assim. Então, algo assim. Então foi uma eleição disputada. Mas, como eu disse, eu vinha rodando o interior, você só vinha onda vermelha pelo interior. Tem mais um interiorzinho pequeno. Então, e essas pesquisas, não sei onde elas estavam sendo realizadas, se era só capital ou cidades grandes, mas pelo interior, a cidadezinha pequena, você só via a onda vermelha vindo com força. Deputado, qual a diferença que o senhor acha de uma eleição no interior e uma eleição na capital? Eu estou falando isso porque eu sou do município de Irecê, a 407 quilômetros daqui de Salvador, e eu acompanho tanto a eleição lá no município quanto a eleição aqui na capital. O senhor falou que percebia no interior a onda 13, o senhor acha que é um termômetro maior no interior? Sim, na minha opinião, o interior ele é onde está a maior população e ele lhe mostra para onde o voto está indo. O senhor acredita, teve uma pesquisa, o presidente Lula, que teve uma votação muito expressiva aqui na Bahia, 72% de votos. Em Salvador, ele também teve mais de 70%, o ex-presidente que está no seu terceiro mandato, que é uma forte liderança no Nordeste e na Bahia, mas teve uma queda. Segundo as pesquisas, teve uma queda de aprovação Lula. O senhor acha que pode afetar a eleição para o governo do estado, já que há uma nacionalização durante a eleição, tanto para presidente da República quanto para o governo? Afetaria se Jerônimo não estivesse trabalhando pela Bahia. E você vê ele correndo a Bahia, o interior todo, entregando obras e prometendo mais obras. Então, acredito que ele está fazendo o papel dele de governar o estado. Então, eu acho que pode vir a afetar? Pode. Também não pode. Então, acredito que ele esteja fazendo o papel dele de governar para os baianos.
Deputado, infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas antes de terminar, eu quero fazer um ping-pong com o senhor e eu vou falar o nome de autoridades, aí o senhor vai falar em uma palavra ou em uma frase bem curtinha o que esse nome representa para o senhor. Vamos começar? Vamos. Presidente Lula. Hoje ele é um político populista, que o povo gosta dele, principalmente os nordestinos. O ex-presidente Bolsonaro. Bolsonaro veio com uma mudança, veio para fazer uma mudança, teve o seu momento e não soube aproveitar. Jacques Wagner. Político nato. O ex-governador e ex-senador ACM. Um político nato também. Rui Costa. Técnico. ACM, ex-prefeito de Salvador. Técnico também. Ângelo Coronel, senador da República. Minha referência. Otto Alencar. Outra senador. referência, um líder também do nosso partido. O deputado estadual Diego Coronel. Outra referência também, um amigo, que não é só irmão, mas também um amigo que dá bons conselhos, que eu venho aprendendo muito com ele e com o nosso senador Ângelo Coronel. Eleusa Coronel. Essa é a baluarte da família, é a que é o nosso guia. E o senhor, deputado? Fale um pouco do senhor para a gente terminar. Eu, como eu disse no início aqui da nossa entrevista, era o braço empresarial da família, sempre fiquei à frente disso, tomando conta dos negócios e resolvi ingressar agora na política por enxergar na política que a gente consegue transformar a vida do próximo, a vida dos baianos e baianas. E assim que a gente vem fazendo com o nosso mandato, vem ajudando os municípios, ajudando os prefeitos e prefeitas, os vices e vice-prefeitas também, juntamente com os vereadores e lideranças, para poder levar benfeitorias para a população. Então a gente trabalha sempre voltado para com o próximo. Como diz o nosso senador Ângelo Coronel, o vem com a gente leva esta dedicação, esta vontade de ajudar as pessoas. Deputado, eu quero agradecer imensamente a presença do senhor aqui. Espero que venha mais vezes aqui no estúdio da TV Alba, porque nós conversamos a respeito da política nacional, da política estadual, falamos a respeito aqui do Parlamento baiano, desse gesto que o senhor fez em retirar a sua candidatura aqui nos bastidores. Foi muito elogiado e muito aplaudido pela base governista. E falar que é um prazer. Muito obrigada, deputado. Parabéns pelo mandato do senhor. Desejo que o senhor renove aí daqui no próximo do ano para a gente voltar. Mas antes disso, vai voltar mais vezes aqui com a gente. Eu que agradeço a todos, agradeço a você, Fernanda, a todos aqui da TV Alba e dizer que estou à disposição para as próximas entrevistas que assim venham a ocorrer. Obrigada, deputado. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.